Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Sejam muito bem-vindos. Vamos chegando para a nossa live de hoje. Hoje é quarta-feira, estamos na metade da semana e eu estou muito feliz porque a Maria Eugênia aceitou o meu convite. Vocês vão gostar demais da Maria Eugênia. Então, hoje nessa live nós vamos conversar sobre o movimento Orgulho 60+. Vamos falar sobre vários assuntos. Vamos falar sobre medo de envelhecer, sobre o preconceito contra a velhice. Maria Eugênia vai ser um papo assim muito bom. Uma pessoa culta, idealizadora do movimento Orgulho 60+. E eu sou Josimeire Moraes. Para quem não me conhece, para quem não me acompanha, o meu trabalho também é voltado para pessoas acima de 50 anos, para pessoas aposentadas, para dizer para essas pessoas que é possível sim ter uma vida nova, uma vida livre, leve e solta. Você, porque se aposentou, você não é obrigado a ficar gaga ou ficar sem produzir. Você pode ter uma vida produtiva, você pode ser um velho saudável, com independência, com autonomia, com tudo isso. E é por isso que eu convidei a Maria Eugênia. Ela vai enfatizar o que eu estou dizendo, certo? Muito bem-vindos. Cliquem no aviãozinho, convidem as pessoas, porque há um público enorme que tem medo de envelhecer, que acha que porque passou dos 50 ou dos 60 já está perto de morrer. Então, convida esse povo para saber que isso não é totalmente verdade. Então, bem-vindo, Geni. Eu vou chamar a Maria Eugênia e vocês vão me dizendo aí. Estou lhe aguardando, Maria. Oi. Oi, querida, bem-vinda. Um prazer enorme ter você aqui. O prazer Tudo é meu. bem? A imagem tá boa? Obrigada. Tá boa. Então, vocês estão nos ouvindo e nos vendo bem, gente? Vão dizendo, coloca o dedinho. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, Maria Eugênia. Um prazer enorme. Eu que agradeço o convite. Você sabe que é a primeira live que eu estou fazendo, né? Vamos ver como eu me saio, tá? Nossa, a primeira live, mas você é uma pessoa dinâmica, que já tem o seu canal lá no YouTube, é uma pessoa que grava vídeos. Eu não estou achando você com cara de primeira vez, não. Não, de live sim, eu faço vídeos, né? Publico lá no YouTube. A maioria dos vídeos é só com os convidados falando, né? Eu depois edito e coloco. Mas, assim, ao vivo é o primeiro bate-papo ao vivo. Pois seja bem-vinda. Eu quero que você se apresente, diga quem é a Maria Eugênia e o que é que ela faz, o que é o movimento Orgulho 60+. Então, eu tenho 63 anos, né? E quando eu Nem parece. Ah, obrigada, mas ao vivo é um pouco diferente. Mas muita gente fala que eu não aparento a minha idade, talvez genética. Minha mãe também não aparentava a idade que ela tinha. E quando eu cheguei aos 60 anos, que aí a gente entra naquela fase chamada terceira idade, né? Eu comecei a procurar grupos, né, de pessoas de mais de 60 anos, grupos, cursos voltados para 60+, e convivi com bastante gente dessa idade, né? E comecei a perceber, falei, puxa, aquele estereótipo que se tem do idoso, aquela imagem que se faz da pessoa de idade, isso eu não digo só quando tem 60 e poucos, tem 70+, tem 80+, que continuam ativos de alguma maneira, ou trabalhando, ou fazendo algum hobby, ou se exercitando fisicamente, ou seja, pessoas que não ficam paradas, né? Então eu falei, mudou muito a minha imagem, porque eu falei, eu também não me sinto velha. E eu vejo que tem mais gente que é assim, não sou só eu, né? Aí eu pensei, veio conversando com outras pessoas, batendo papo em grupo e tudo, eu falei, puxa, a gente tem mais é que ter orgulho da idade que a gente tem, não ter vergonha, não querer esconder.
E aí eu pensei, Orgulho 60 a mais. Me veio essa ideia na cabeça, falei, poxa, acho que podia ter um movimento, né? Eu penso assim que tantas classes assim de pessoas na sociedade para ter impor um certo respeito, para se fazer valer, muitas vezes teve que fazer movimentos, né? Existe o movimento do orgulho gay, existe o movimento do das feministas, existiam os movimentos dos negros, existem vários movimentos. E eu falei, por que não ter um movimento Sim. para as pessoas terem orgulho da idade e mostrar que pode, que são capazes e que não devem ser desrespeitados e nem marginalizados, né? Que muitas vezes são. E aí, com essa ideia, eu criei as páginas nas redes sociais e o canal no YouTube, onde eu mostro histórias de pessoas que têm esse perfil, que são de mais de 70 anos, de 60, e que se mantém ativo de alguma maneira, com alguma atividade. O primeiro vídeo que eu publiquei foi de um senhor que na época estava com 86 anos, e ele, quando se aposentou, ele mostrou um pouco da reinvenção dele após a aposentadoria, porque ele trabalhava em banco, ele era bancário, e depois que se aposentou, ele abriu uma agência de turismo e que existe até hoje, há 30 anos, a família hoje que cuida, né? Ele tem uma filha que administra a agência de turismo. Então, outras histórias que tem lá de Que pessoas que, de alguma maravilha! maneira, se reinventaram após a aposentadoria, e é esse tipo de exemplo que eu quero mostrar. Eu acho que mostrar um orgulho, não um orgulho no sentido negativo da palavra, mas assim, de ter autoestima, de falar, não, eu tenho valor, entendeu? Porque muita gente desvaloriza, né? Você sabia, Maria Eugênia, que eu sou ex-bancária? Ah, Você também, né? eu também. Eu trabalhei no Banco do Brasil, você trabalhou na Caixa Econômica, né? Eu trabalhei 33 anos e que, olha que exemplo, gente, que eu quero ressaltar, né? Tá o vídeo lá, é o senhor Henrique, né? O nome dele. Isso. Então, ele se aposentou e já há mais de 30 anos ele está fazendo uma outra atividade. Então, é bom a gente ressaltar isso, é bom a gente divulgar, porque às vezes as pessoas acham. Eu pensava, Maria Eugênia, que com 55 ou 60 anos eu já iria morrer, porque eu estava assim toda defeituosa, né? E aí eu fiquei com aquele pânico. Mas quando a gente passa a ter conhecimento, estudar, a gente sabe que pode viver mais de 30 anos, aí a gente começa a se cuidar. E o senhor Henrique é um exemplo, você também é um exemplo. E eu quero levar essa mensagem para as pessoas, né? Mas me diga como é que eu vi também que o Orgulho 60 mais já está fazendo um ano, não é isso? Isso, o canal do YouTube, na verdade, assim, o primeiro vídeo que eu publiquei, que foi o vídeo de apresentação, faz até um pouco mais de um ano. Mas aí demorou um pouco até ter convidados para gravar vídeo, porque nem todo mundo gosta de gravar, né? E aí o senhor Henrique topou e foi em 20 de julho, que até eu falei, é o dia do amigo, o senhor Henrique é um grande amigo. Então eu falei, dia 20 de julho de 2019 foi a publicação do primeiro vídeo, que foi com o senhor Henrique. E hoje já tenho 13 pessoas que se dispuseram e gravaram os seus vídeos, que eu estou publicando. Antes da pandemia, eu ia até as pessoas e gravava, né? Aí depois ficou difícil para sair, então algumas pessoas foram gentis comigo e elas gravaram o vídeo e mandaram para mim. Aí eu edito e estou colocando, né? E tem outras pessoas aí que já disseram que toparam fazer também, estou aguardando mais alguns vídeos, e assim já faz um ano mesmo que. Aí a gente até fez uma comemoração, que a gente fez uma reunião online pelo Zoom, eu publiquei lá no YouTube, e lá foi legal esse último vídeo que a gente fez de comemoração, porque nessa reunião cada um falou dos seus projetos. Uma tem restaurante, a outra tem um canal, um blog que ela divulga coisas. Então teve uma conexão ali de uma troca de ideias e então eu posso divulgar o seu trabalho. Que legal. Eu quero comprar da sua empresa, sabe? Então houve essa conexão aí muito bacana. E houve, assim, uma explosão. Eu ainda não vi, né? Mas eu vou ver e eu convido você que está nos assistindo a se inscrever lá no Orgulho 60 Mais, da Maria Eugênia. Tem que botar, assim, dizer como é lá, porque quando a gente bota Orgulho 60 Mais, aparecem vários outros canais, viu, Maria Eugênia? Quando... apesar que eu configurei para aparecer outros, mas não está aparecendo.
Então, o que aconteceu foi o seguinte, a pessoa tem que escrever orgulho, o número 60 e a palavra mais. Se puser só o sinalzinho de E mais, tudo aparece junto, né? tudo junto. Orgulho, 60 mais tudo junto, né? Sendo que o mais é a palavra e não o sinalzinho. E aí deve ir direto. Pois é, então lá tem muitas histórias interessantes. E eu tenho certeza que esse último vídeo, além da conexão, houve assim uma explosão, porque quando se reúnem os 50 mais ou os 60 mais, sempre há muita alegria, não é isso? Isso. Você sente que é uma energia assim, mais, acho que é diferente da energia dos 50 menos. Você concorda, Maria Eugênia? Eu não sei, não sei se é diferente, mas é diferente do que eu imaginava que ia ser quando eu tivesse idade, entendeu? Eu imaginava que, depois dos 60 anos, eu vou querer mais é ficar no sofá, assistindo TV, não quero saber de nada. Eu imaginava isso. E aí, quando eu cheguei aos 60, eu falei, puxa, eu sou idosa, e agora? Mas eu não estou me sentindo assim. Eu ainda tenho vontade de sair, de ter amigos, de ter algum hobby, algum trabalho, né? E foi isso, essa energia que eu tenho sentido de muitas pessoas, por isso que eu falei em ter orgulho. E sobre a entrar no canal do YouTube, quem tiver aqui no Instagram, tem um link lá na minha bio, né? Clica lá na fotinho do Ah, Orgulho é. 60 mais, tem um link que vai levar tanto para o site quanto para o YouTube. E você teve crise pós-aposentadoria ou pós-50? Alguma vez você sentiu medo de ficar velha ou não teve? Então, um pouco a gente tem, né? Porque a gente tem receio de não ter mais autonomia, de ficar doente, tudo aquilo que colocam para a gente de que vai acontecer na terceira idade, vai acontecer. E não é sempre que acontece, sabe? Claro, algumas limitações vão aparecer. Eu, por enquanto, não tenho, mas, por exemplo, falando de novo daquele senhor, seu Henrique, que tem 80, agora ele vai fazer 89 em setembro. O seu Henrique Sim, ainda faz atividade física, uma ginástica limitada à idade dele, que tem lá os aparelhos em que ele se exercita um pouquinho, não é correr na esteira, não é aquilo. Então, a idade traz algumas limitações. Mas se a limitações. gente aceitar e não brigar contra, sabe? Isso. Fazer a nossa parte, Uhum. porque a nossa parte o que que é? A nossa parte é aquilo que você Se cuidar. aquilo que você mostra no seu canal, ter os cuidados que a gente deve ter. Na verdade, esses cuidados a gente deve ter a vida toda. É que a gente só lembra disso Isso. quando começa a ficar com problemas, né? Mas a gente deve ter esses cuidados a vida toda. É aquilo que você mostra muito bem no seu canal. E a questão de ter dificuldades, eu costumo falar assim, desafios a gente tem na vida toda. Cada época é um tipo de desafio que a gente tem. Quando a gente nasce, a gente é um bebezinho que não fala, que não tem dente, que não tem cabelo, que só sabe chorar, que não sabe dizer tô com fome, tô com frio. É uma Às vezes limitação. não sabe nem mamar, né? Às vezes Tem que acontece, aprender tem que a aprender. mamar. Isso. Quando já está na primeira infância, aí tem todos os desafios de que agora é hora de ir para a escola, conviver com os coleguinhas, aí o medo e a vergonha, e, né, aquela coisa toda. Na adolescência, a mesma coisa, tem a Isso. mudança no corpo, tem todo um conflito, né? A rebeldia da adolescência é por causa dos conflitos que aparecem. Aí depois tem a fase adulta, Isso. tem que estudar, tem que trabalhar, tem que casar, cuidar de filho, tudo aquilo que a maioria das pessoas passam. E quando chega na terceira idade, chamada terceira idade, que é os 60 anos, mais de 60 anos, aí tem as outras dificuldades. Quer dizer, já não tem muitos que conseguiram aposentadoria, essa parte está resolvida, né? Os filhos já estão criados, quer dizer, algumas etapas a gente já conseguiu vencer. E agora a gente tem que cuidar da gente, tem que cuidar. É Às verdade. vezes ainda continuar cuidando da família, muitos ainda cuidam da família, de netos, né? Ajudam a família, mas o principal agora é cuidar de si, é cuidar da saúde, cuidar da Isso. alimentação, fazer atividade física, todos aqueles cuidados que, como eu falei, devia ter a vida inteira, agora a gente tem que fazer pensando na gente, pensando na nossa qualidade de vida, né?
É isso que eu penso. Eu gosto muito disso, dessa parte que você citou, que a gente tem agora, que nós já trabalhamos, já nos aposentamos, já criamos os filhos, às vezes podemos até continuar cuidando dos filhos, mas a gente precisa cuidar antes e primeiro agora é da gente, não é? E quanto ao seu Henrique, que ainda hoje faz atividade física, eu também tinha um senhor, o seu Aragão, ele tem 83 anos e ele fazia musculação junto comigo. E pense como ele era, é claro que ele não, dentro do limite dele, mas ele tinha muita força, ele levantava muito peso. E assim, se você começar a se cuidar, hoje eu estava lendo em algum lugar aí que diz que um mito sobre educação, atividade física, exercício físico, é você achar que está velho demais para começar. Nunca é tarde. Sempre é hora de você começar e o seu corpo sempre vai reagir muito bem. Não é isso, Maria Eugênia? Então, é interessante você falar isso, porque também para mim foi novidade. Eu sempre achei que depois de uma certa idade não podia mais começar, porque vai forçar o corpo e tudo, mas não é verdade. É como você falou, é um mito. Qualquer idade é a idade para começar, dentro do seu ritmo, dentro da sua limitação, mas o importante é começar, né? Exatamente, e não parar mais. E nessa convivência que você tem com essas pessoas, você percebe assim, quais os maiores medos que as pessoas após os 60 ou após os 50 têm? Eles ainda têm muita gente com medo de envelhecer? Quais são esses medos? O que a gente costuma ver é que o principal medo, eu acredito que seja o medo de perder a consciência, né? De perder a parte cognitiva, de estar lúcido, né? De ter uma lucidez, de entender as coisas, perder a autonomia, né? Se a gente ficar doente, mas e isso acontece muito com algumas pessoas, mas não é regra, não é que para todo mundo vai acontecer. Quer dizer, todo mundo que está com idade vai ter Alzheimer? Não, algumas pessoas têm, outras não. Assim como quando a gente é jovem, algumas pessoas têm algumas doenças e outras doenças elas não têm. Então, o corpo fica mais sensível? Fica, tanto que a gente está vivendo agora um momento complicado, que até quando começou essa história de pandemia, eu me desanimei bastante de início. Eu falei assim, poxa, como é que eu vou ficar incentivando as pessoas a terem orgulho da idade, a ter atividades e tudo mais, numa época que nós somos grupo de risco e precisamos ficar dentro de casa? Eu falei, eu não tenho mais o que dizer para as pessoas, né? Fiquei chateada mesmo. Mas depois, caí pensando, vendo e tudo, eu caí em mim e falei assim, não, ao contrário, agora é que eu tenho que passar para as pessoas uma mensagem de positivismo. Porque a gente tem sensibilidade? Tem. A gente tem que ter cuidados? Tem. Mas isso não quer dizer que vai ser para sempre e nem que a gente, graças, por exemplo, à tecnologia, a gente está podendo fazer isso que a gente está fazendo agora, né? Você está conversando comigo, né? Talvez, e assim como a gente está fazendo, outras pessoas estão fazendo. Quer dizer, está sendo, como não estamos podendo sair de casa, como eu falei, eu não estou podendo ir até as pessoas gravar os vídeos com ela. Mas muitas estão mandando para mim pela internet. Quer dizer, a tecnologia está ajudando a gente nisso. Por isso que é importante para o idoso também se manter atualizado, aprender as ferramentas de internet. Não é difícil, não é complicado, mas a pessoa tem que ter boa vontade e não ter medo, porque um dos medos também é isso, né? A pessoa tem medo de mexer na internet e falar, eu vou fazer besteira, eu vou apagar tudo, Não, tem os passos a seguir, alguém que ajude e a pessoa vai. Então tem muitos idosos que estão no WhatsApp, no Telegram, no YouTube, né? É a distração que tem para muitos deles, né? Para muitos de nós, aliás. E você tem filhos, Maria Eugênia? Não tenho filhos, mas eu tenho uma família enorme. Eu tenho uma família enorme que tenho mais de 20 sobrinhos, 23 acho que são sobrinhos netos. Tenho sobrinhos netos de toda a idade. Eu sou de uma família de 10 filhos, né? Eu sou a número 9, quer dizer, eu sou uma das mais novas. Então eu falo que nós somos de uma família de idosos. Meu irmão mais velho tem 82 anos, vai fazer 83 em setembro.
E os 10 filhos estão vivos, graças a Deus. Então a família é enorme, sobrinhos e Uhum. sobrinhos netos não faltam. Pois é, porque uma das reclamações, né, que a gente ouve muito aqui nos meus lindos seguidores é que os jovens, e principalmente os filhos, eles veem os idosos como um peso. Ou seja, às vezes você falou nessa questão aí da informática, né? E muitas vezes os filhos jovens, eles podem ajudar os pais a ter maior conhecimento na parte de informática. Mas você acredita que esses filhos veem os pais como peso? Pois é, eu tenho escutado falar isso também, né? É muito triste, porque eles têm que pensar que um dia eles também vão ser velhos, né? Um dia eles vão chegar na idade, então, nem que seja por compaixão, eles têm que ajudar, a ter paciência de ensinar, e muitos não têm mesmo. Por isso que tem surgido a tecnologia tem aparecido em vários cursos, né? Tem tido vários cursos aí voltados para a pessoa de idade, quer dizer, são cursos que a pessoa que vai ensinar já sabe que a pessoa que vai aprender é uma pessoa de idade, que não tem tanto traquejo, não tem tanta facilidade no começo, pelo menos. Então existe preconceito contra a sociedade, existe preconceito contra o idoso, tanto da sociedade em relação ao idoso, e muitas vezes o próprio idoso contra si mesmo. Isso, Né? Por isso que eu isso. falo de orgulho 60 mais é para a pessoa ter autoestima, de falar assim, não, eu sou uma pessoa que tem valor por tudo que eu já vivi, por que eu não, né, não tenho menos, a pessoa, mas muitas vezes não, muitas vezes eles se autodesvalorizam, vamos dizer assim, já acham, eu sou muito velho para Exato. aprender isso, eu sou muito velho, né? Agora, claro que tem alguns que não gostam, né? A pessoa não é obrigada a gostar de tecnologia, não é obrigada a gostar, mas se ela tiver vontade de se comunicar com as pessoas o meio atualmente é esse, né? Então seria legal se a pessoa se falasse, não, vou aprender pelo menos a mexer no WhatsApp, aí eu converso com a minha família, com meus amigos. Tudo isso ajuda a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor, de não se isolar, de não ficar parado. Eu concordo demais com você. As pessoas, elas se deixam se desvalorizar. Então, quando você não permite a discriminação, quando você coloca aquela pessoa no lugar certo, diz, olha, me respeite, a pessoa fica intimidada. E eu acho que um dos motivos, né, que você deve sempre incentivar a nossa geração, essa turma dos 60 mais, é exatamente para se comportar dessa forma, para não permitir que haja discriminação, porque isso é uma questão de cultura e que a gente vai aos poucos, né, desfazendo, mas que existe muito preconceito, que as pessoas acham que porque a pessoa está idosa, não serve mais para nada, é inútil, não serve, não pode mais namorar, não pode mais usar uma mini saia. E esse tratamento com preconceito, às vezes, começa dentro da própria casa, né? Isso, né, Maria Eugênia? É verdade, você falou bem. Às vezes é dentro da própria casa e a própria pessoa que não consegue se impor, não consegue mostrar que não, eu posso sim fazer as coisas, né? E eu acho isso tudo muito difícil da gente imaginar, né? Por que as pessoas desmerecem, né? Por que desmerecer uma pessoa pela idade? Se ela tem uma qualidade de vida, ela pode viver muito bem. E todo o ensinamento que ela pode dar, e toda a bagagem que ela teve, toda a vivência que ela teve, será que não tem nenhum valor, né? A pessoa realizou tantas coisas na vida e agora pronto, acabou só porque está com 60 anos? Não, acho que toda a experiência, toda a bagagem, tudo que ela construiu durante a vida tem que ser valorizado, né? Tanto pela família quanto por ela mesma. Exatamente. E eu gosto muito de falar num empresário também de 83 anos, né, que é o Abílio Diniz, e eu vi uma reportagem dele, e ele disse que perguntaram para ele como fazer para se manter ativo e trabalhando após os 60, na idade dele, né?
ele diz que o primeiro passo é a pessoa que tem que tomar, é a pessoa que tem que ter, que se valorizar, que ter as suas habilidades. Porque se a pessoa chega para arranjar um emprego, fica só reclamando, dizendo que aqui no Brasil não valorizam o idoso, não tem uma área de trabalho. Aí ele vai lá, faz uma entrevista para trabalhar, não sabe fazer nada, e aí fica dizendo, ou seja, a pessoa se aposentou e se acomodou, não procurou desenvolver nenhuma habilidade. Então, acontece isso também, não é verdade? É verdade, acontece mesmo. E é uma coisa que é mais uma das coisas que tem que ser feita a vida toda. A vida toda a gente tem que aprender e se atualizar, né? O jovem também está passando por isso. Então, as pessoas mais jovens que começaram a trabalhar, sei lá, 5 anos atrás, hoje a tecnologia já é diferente. Nesses 5 anos ela teve que mudar, aprender coisas diferentes. 10 anos atrás, então nem se fale. É tudo muito rápido. Atualmente as coisas são todas muito rápidas. Então todo mundo que queira ser participativo tem que se atualizar de alguma maneira. Não precisa aprender a programar, não precisa ser um técnico de informática, mas aprender a usar as ferramentas ajuda bastante, principalmente para quem ainda quer se manter no mercado de trabalho. Aí então é imprescindível, né? Quer dizer que você é expert na informática. Na verdade, assim, eu estudei análise de sistema, eu sou formada em análise de sistemas, mas na tecnologia de computadores de grande porte, que hoje em dia só tem em grandes bancos e algumas empresas grandes, que são computadores que manipulam muitos dados, né? É diferente da informática dos microcomputadores ou da tecnologia de celular. Então, aquilo que eu aprendi lá, não uso mais. Mas então eu estou aprendendo agora as coisas mais novas. Então eu aprendi a fazer meu canal no YouTube, eu mesmo que criei, peguei tutorial lá no próprio YouTube, aprendi a abrir o canal, estou aprendendo a mexer no Instagram, no Facebook, tudo meio que autodidata, né? Eu vou atrás das informações de tutorial e vou me virando. E pergunto para um amigo ou outro alguma coisa que eu não sei. Então, é a tal história, a gente tem sempre que estar aprendendo. Daqui a pouco tem uma mudança, em vez de Instagram vai ser outra coisa, a gente tem que aprender, em vez de YouTube vai ser outra coisa, a gente vai ter que aprender. A tecnologia muda muito rápido, né? E não sei tudo não, eu estou aprendendo aos pouquinhos. Aqui eu sei aquilo que eu já uso, o que eu não uso ainda, eu vou aprendendo aos poucos. E nessa velocidade de informação, quando a gente aprende uma coisa, às vezes já acabou, temos que aprender outra. Porque eles mudam, né, as versões. Agora o Instagram mudou isso, mudou aquilo, o Facebook não é mais assim. É bem rápido e bem dinâmico, né? Bem dinâmico e a gente tem que estar se atualizando. Agora você também faz o seu canal muito bem, né? Você começou sozinha no começo, né? Eu ainda, quer dizer, meu filho me ajuda muito na parte agora em algumas coisas. E quando eu não sei, eu corro para ele. Mas eu também procuro, ele me ensinou, né, para eu não ficar dando muito trabalho. Ele diz, olha, vai no tutorial, mas eu prefiro quando ele me ensina. Mas eu já estou craque também de ir atrás dos tutoriais. E também foi uma dificuldade que eu tive, mas eu me divirto aprendendo. Eu acho massa. Hoje mesmo eu aprendi uma coisa nova, que é gravar. Eu baixei um aplicativo que ele tem o teleprompter, né? E a gente vai gravando e vai lendo. Olha, massa! Que legal. Isso eu preciso conhecer. Então, isso que é importante. Então, vou mandar para você. Isso que é importante, como a gente conversou, né? As coisas são muito dinâmicas, muda muito e tal. O importante é a gente aprender onde procurar informação. Então, você já aprendeu que existe tutorial, eu também já aprendi que existe, né? Porque tem gente que nem isso sabe. Então, se você tem dificuldade ou você quer descobrir novidades, entra num canal do YouTube que ensina, procura falar com pessoas que saibam, mas ao mesmo tempo, você mesmo procurar a resposta para aquilo que você está perguntando. Você entra no Google e pergunta, sempre vem alguma coisa. Você pergunta lá, como pôr fotos no Instagram? Vai aparecer um tutorial para você, vários tutoriais para você.
como entrar no Facebook, como usar o WhatsApp. Tudo isso você acha, colocando no Google, aparece um monte de informações. Então, esse é o principal aprendizado que a pessoa precisa ter. Aonde buscar para resolver os seus problemas, aonde buscar informação, né? Uhum. E qual é a dica que você tem para nós, para a gente ter orgulho, para a gente não ter medo de envelhecer? Diga aí algumas. Olha, eu acho que o seu trabalho faz muito bem isso, né? Eu acho que é mostrar para as pessoas as atividades que ela pode ter, a atividade física, a parte emocional, como trabalhar, como ter autoestima. Tem vários lugares que você pode buscar. Até é mais uma coisa que se você puser no Google vai aparecer um monte de coisa. Mas às vezes a maneira das pessoas explicarem, você não tem afinidade, né? Não gostei da maneira como esse aqui falou, tal, tal. Então, canais como o seu, por exemplo, dá muitas dicas. Eu acho que uma dica principal que eu poderia dar seria a autoestima. É falar, não, eu tenho valor, eu sou uma pessoa que tem uma história, que tem que ser respeitada, eu me valorizo, entendeu? O eu me valorizo, eu acho que é muito importante. E a gente, quando se valoriza, né, a gente tem uma essência que brilha, que não aparenta. Você, por exemplo, é uma pessoa jovem. Eu me perguntava, meu Deus, como é que ela faz o canal 60 mais se ela não tem 60? Eu imaginava. Tenho Então, 63. eu acho que vem da autoestima. Por isso é que eu gosto muito de dizer para as pessoas se valorizarem, pensar no que elas são, né? Eu digo muito assim, se paquere quando passar na frente do espelho, porque às vezes nós somos, paquerar é um verbo do nosso tempo, né, Maria Eugênia? É. Então, a gente tem que ter esta gentileza com a gente, porque às vezes nós somos os nossos maiores inimigos, nós é que ficamos nos botando para baixo e não. Eu mesma, às vezes, isso acontece comigo, às vezes eu fico achando que, sabe, que não tenho essa capacidade toda de levar essa mensagem como eu estou me propondo, mas isso é coisa passageira, porque a gente vai trabalhando no dia a dia com altos e baixos. Você tem altos e baixos? Tenho sim. Como eu falei, no começo da pandemia foi uma coisa que me deixou para baixo. Aí eu consegui dar a volta por cima, falei, não é por aí. E aí isso acontece sempre, né? Já pensei em desistir do canal, já pensei em muitas coisas. Mas isso é normal, acho que a gente tem os altos e baixos. O importante é a gente prosseguir, né? Persistir e procurar aquilo que é melhor. É melhor a gente ficar para baixo? Não é. Então eu vou procurar o que é melhor. É melhor eu ficar alegre, né? Ter vontade de fazer as coisas. Assim eu me sinto melhor. Então, cada vez que eu fico para baixo, eu penso, é bom ficar assim? Não é. Então eu mudo, entendeu? Eu acho que o importante é isso. Eu vejo, não é todo mundo que entende o que é o orgulho 60 a mais. Tem gente que fala assim, é que nem aquela história de chamar de melhor idade, né? Tem gente que fala, por quê? Não é melhor idade. Não é melhor idade porque é a idade que a gente tem decadência, não sei o quê. Então, cada pessoa vê de uma maneira. Tem para algumas pessoas a melhor idade, sim. Algumas pessoas falam, olha, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Tem uma entrevistada minha lá no YouTube que falou isso. Estou vivendo a melhor fase da minha vida. E essa senhora que falou isso, ela perdeu o filho, perdeu o marido, hoje ela é sozinha, passou por dificuldades, ela veio do pós-guerra lá do nazismo. Enfim, ela passou por uma série de dificuldades. Eu vi essa daí, eu vi. E aí qual é a mensagem que ela deixa? Que é a melhor idade agora que ela está vivendo a melhor fase, porque ela aprendeu a superar todas essas dificuldades e agora ela está vivendo a vida dela. Ela está fazendo os cursos que ela gosta. E ela disse para mim que agora, depois da pandemia, que ela não pode mais ir fazer as atividades, porque ela fazia coral, violão, palestras, um monte de coisa. Ela não está podendo sair de casa, o que ela está fazendo? Tudo pela internet. Ela faz reunião por Zoom e ela falou que ela está mais ocupada agora do que antes da quarentena. Então, essa é a questão da pessoa procurar uma coisa para ela fazer que ela goste, né, que ajude ela e cuidar da saúde.
Então, aquela história de dizer, envelhecer é uma droga, eu detesto envelhecer. É, é como eu falei, em todas as fases da vida tem o lado bom e o lado ruim. As Eu procuro ver o lado dificuldades. bom, né? Eu procuro ver o lado bom. Isso, e eu também. E eu ia lhe perguntar, nessa sua convivência, como é que você acha que as pessoas gostam mais de ser chamadas? Porque tem gente que não gosta, já tem aquelas prioridades, mas não vai para a fila da prioridade. Tem gente que não gosta de dizer que é da melhor idade, mesmo de cabelinho branco, né? Eles vão, às vezes, na igreja, vão lá e dão uma cadeira. Não, obrigada, já ficam quase com raiva. Como é que a gente deve chamar? Se é melhor idade? Uma vez eu fui dizer que eu era já da terceira idade, uma pessoa escreveu para mim, se você não é da terceira idade, ela se zangou por mim, entende? Então, como é que a gente chama essas pessoas? Nós somos maduros, melhor idade, idosos, como? Então, outro dia eu estava lendo uma reportagem que estava dizendo justamente sobre isso, que talvez precisem inventar um novo nome, porque ninguém se enquadra como velho, ninguém quer ser chamado de velho, ninguém não. Eu conheço algumas pessoas que falam, eu prefiro ser chamado de velho. Outros falam, eu prefiro ser chamado de idoso. Outros falam, eu prefiro ser chamado de maduro. Ou sênior, cada um fala uma coisa. Então, não tem um consenso de um nome que fala que todo mundo gosta, entendeu? Então, essa reportagem falava isso, está precisando inventar um novo nome, porque velho, idoso, maduro e sênior, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu, pessoalmente, não me importo com nenhuma delas. Eu, na verdade, assim, quando eu comecei a ser chamada de senhora, me incomodou um pouco. Eu falei assim, senhora? Mas eu não me sinto uma senhora, né? Depois passou. E tia, e se lhe chamarem de tia? De tia. Eu, como já estou acostumada dos sobrinhos chamarem, mas também não é legal quem não é sobrinho chamar de tia, né? Então, são nomes que a gente não gosta de receber, mas que é o que está na boca das pessoas. Não existe uma palavra que todo mundo goste. Então, eu já não me importo mais. Pode me falar como for, eu não ligo, não. Mas O negócio é aceitar, né? Então, se a pessoa me chamou de senhora, porque ela me viu como uma senhora, eu não vou brigar com ela por causa disso, qual é o problema, né? Não tem problema nenhum. Não tem motivo para se ofender. Você acredita? Isso depende mesmo de cada um e a gente tem que descobrir e respeitar, né? E só para você ter uma ideia, se você tivesse conhecido meu pai, se nós tivéssemos nos conhecido há uns 5 ou 6 meses atrás, você ia levar o meu pai para o seu canal, porque ele era todo exibido, ele adorava fazer um vídeo, certo? E ele tinha 97 anos, quando faltava pouco menos de 15 dias, ele faleceu. Amanhã vai fazer 5 meses. E ele, com 97 anos, ele era muito lúcido, gostava de falar nos vídeos, e ele era assim maravilhoso. E quando ele ia ao médico, né, ele estava caminhando e eu tinha cuidado de segurar no braço dele. E ele dizia assim, solte o meu braço, porque senão vão pensar que eu sou velho. Olha só. Então, é como a gente falou, a questão de ter autonomia é uma coisa muito importante, né, para as pessoas. Então, quando elas não têm, ou quando elas acham que as pessoas vão achar que ela não tem, elas ficam chateadas, né? E agora você falou que tem a sua mãe, né? Sua mãe, que eu já convidei para ela fazer um vídeo no meu canal. A mamãe, eu já combinei com ela. Eu disse, mamãe, a senhora agora tem que ter a coragem do papai. Vamos lá contar a sua história que é linda. Ela também ressignificou a dor dela, né? Eu pensava que ela não ia suportar a perda do companheiro, mas ela deu exemplo, está sendo forte, é uma pessoa, ela não sei por que, ela deve estar ocupada ou não se lembrou, mas ela todo dia está aqui na live, manda beijinho, diz que eu estou linda. Que gracinha. E eu adoro, né? Ela gosta de ler, faz crochê. Vou contar a história dela para você depois. Então, se
Se ela Ainda topar não fazer... fiz porque ela quer cortar o cabelo e ficar linda. Ah, tá. Mais linda. Ah, então, tá vendo? É sempre a pessoa tendo autoestima já é um bom começo, né? Para se aceitar, né? Exatamente. Pois, olha, Maria Eugênia, nós já estamos com 40 minutos de live. Se você quiser fazer mais alguma colocação, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu não consegui ler tudo que passou por aqui, não vi se tem alguma pergunta, mas Eu não vi perguntas, né? Eu só vi comentários, assim como temos que estar em constante aprendizado, desvalorização dos próprios familiares, é verdade. A Cici está dizendo que é voluntária lá nos velhinhos, então, viu? uma das coisas que quando foi no final do ano, porque a maioria dos vídeos que tem lá no meu canal eu não apareço, né? São só os convidados, mas no fim do ano eu fiz um vídeo que eu mesma falei e que eu comentei que eu pretendia ter novidades para 2020, né? Mas a gente mudou os planos, quem sabe em 2021. Mas uma das ideias que eu tenho para o movimento é fazer eventos com entretenimento, com alguma conversa ali, uma roda de conversa com alguém, mas é mais voltado para entretenimento, porque a gente vê muito trabalho que são importantes, não deixam de ser importantes, mas falando de empreendedorismo para mais de 50, né, 50 a mais. Ou falando de saúde, né, palestras com médicos e tudo isso é muito importante. Mas eu achava que seria legal fazer um evento só para celebrar a De vida, como eu falo. lazer. Entendeu? Um evento para Isso. celebrar a vida, para se divertir, para as pessoas saírem de lá felizes. E eu pretendo que isso, se eu conseguir fazer, se for um evento pago, que a renda vá para entidades de idosos carentes. Porque a gente vê muita Que coisa bom. voltada para criança, que é importante, não deixa de ser, e tem pouca coisa voltada para idoso. Eu brinco assim, assim como tem o Criança Esperança, devia existir um Idoso Esperança, né? Para arrecadar verbas para... Tem muitas entidades de idosos que são bem carentes. É E eu verdade. tenho visto algumas Uhum. serem feitas online aí, em que tem aquele QR Code que a pessoa clica ali e faz a doação, né? Esses online eu não tenho estrutura para fazer, mas a estrutura de tecnologia aí que precisa para isso eu não tenho no momento. Mas quem sabe em 2021 a gente consegue fazer eventos presenciais, né? Vamos ver. Exato. E essa questão de arrecadar verba para idosos carentes está nos meus planos, porque eu acho que é importante. Que bom, pois muito sucesso, Maria Eugênia, muito sucesso para o Orgulho 60 Mais. Estamos aqui, vamos trocar mais figurinhas, que essa seja a primeira de muitos, o Obrigada, primeiro de obrigada. muitos encontros. E eu fiquei muito feliz de ter você aqui comigo. Obrigada, o prazer foi todo meu. Como eu falei para você, era a minha primeira live. E eu gostei de fazer porque eu gosto muito do teu trabalho. O que você coloca lá no seu canal do YouTube tem tudo a ver com Orgulho 60 mais. São dicas para qualidade de Obrigada. vida, né? Para autoestima e para tudo aquilo que a gente espera que os 60 mais tenham, né? Pois muito obrigada e até a próxima. Obrigada a todos que participaram. Um beijo no coração e até amanhã. Amanhã tem Obrigada. live de novo. E vai ficar aí gravado Beijo, aqui. Maria. Vai ficar gravado que Vai ficar gravado. Obrigada, viu? Mais uma vez. Gratidão. Beijo, tchau. Tchau.